E ali estava aquele cego. E ele já estava acostumado a ouvir barulho. Ele não via. O ouvido era muito apurado. Então ele escutava barulho, pessoas falando, conversando, passadas ali o tempo todo. Mas aquele dia era diferente. Porque diz o texto que era um tropel, era uma multidão, era muito barulho, embaraçado. Ele não conseguia identificar o que estava acontecendo. Tinha mais gente passando do que o normal. Irmãos, não era qualquer um que estava passando ali. Era Jesus de Nazaré. E aonde Jesus passava, havia uma multidão atrás dele. Sim ou não? Sim. Por isso, aquele cego ficou meio norteado. O que está acontecendo? E ele começou a perguntar: o que está passando aí? O que está acontecendo? E aí falaram: é Jesus que está passando. Imagina, Karine, se alguém fala para você: Jesus está passando aqui hoje, na sua rua. Você vai fazer o quê? Vai correr dele para ele. Vai correr para ele. Jesus era muito conhecido. Com certeza aquele cego já tinha ouvido falar de Jesus. Porque se fosse eu e você, tanto faz. Mas a fama de Jesus percorria pelas cidades. Por isso que aquele cego, quando ouviu falar que era Jesus que ia passar, ele se posicionou fazendo o quê? Fazendo o quê, irmãos? Gritando. E aí eu começo a pensar: o que eu e você temos de tão difícil na nossa vida que tem nos feito gritar? Em algum momento você passou ou tem passado por alguma situação que tem te feito gritar? E aí não precisa ser esse grito com essa voz aqui. É o grito da alma. E foi o que aquele cego fez naquele momento. Ele tinha uma necessidade. E aí eu vou dizer para você que não era uma urgência. Porque ele já estava há muito tempo naquela situação. Ele tinha uma necessidade. E ele gritou com todas as suas forças. E eu imagino que qualquer um aqui gritaria se soubesse que Jesus está passando ali, ó. Não ia ficar um sentado aqui. A gente ia correr. Você tem problema? Não, né? Aqui ninguém tem problema. Então não precisa ir atrás de Jesus. Mas naquele dia, aquele cego, imagino eu, que tenha pensado assim: é a minha oportunidade. Então eu vou gritar. E mesmo diante da palavra que ele ouviu, cala, fica quieto, fica aí na tua. É Jesus que está passando, não incomode. Em outros textos nós vamos ouvir isso, né? Vamos ler: não incomode o mestre. Ah, irmãos, quando temos uma necessidade, não há barreiras. Quando algo está na nossa vida nos fazendo chorar, nos fazendo nos prostrar e muitas vezes nos fazendo parar, não tem barreira quando ouvimos que Jesus está passando. E naquele momento, aquele homem não tinha multidão na frente dele, ele só tinha voz. Eu imagino que aquela multidão que ia junto, atrás de Jesus, não estavam caladinhos como nós estamos aqui. Cada um conversava e falava e murmurava e um gritava: Jesus, ó, estou aqui. A voz dele alcançou o coração, porque veio da alma aquele grito. E aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia deles. É isso? Tem misericórdia de mim, porque eu preciso de ti hoje. Não foi por acaso que o Senhor passou aqui. Eu preciso de ti, veio ao meu encontro, Deus.
Só que aqui Jesus não fala nada no primeiro grito dele. Você percebeu aí no texto? Jesus continua ali na sua caminhada e o povo repreendendo. Ele falou, mas não é esse povo que vai me parar. Mas não é essa montanha que vai me paralisar. Porque hoje eu quero a minha vitória. E ele continuou gritando. E ele continuou gritando até que o mestre parou e falou, traz ele aqui. Em um desses outros textos onde relata essa mesma história aqui, vai dizer que esse cego, ele tinha uma capa. Não nesse em Lucas que a gente leu. E quando ele levantou na beira daquele caminho, ele deixou para trás aquela capa. O que significava aquela capa para aquele cego? Alguém sabe dizer? Pode ser pecado, mas significava segurança, proteção. Era a cabana dele, ó, a capa onde ele se escondia, de repente à noite, né, proteger ele do frio. Era o que ele tinha. No início do texto vai dizer que ele estava à beira do caminho. Vocês leram isso? Ele estava à beira do caminho, com aquela capa. E eu pergunto, irmãos, quantos de nós têm estado à beira do caminho até hoje? Mesmo estando caminhando na igreja. Aquele cego, quando ele viu aquela oportunidade, ele entendeu. Quando Jesus falou, traz ele, não era para a beira do caminho. Jesus não estava na beira do caminho. Jesus estava no caminho e ele entendeu. E ele se posicionou, ele levantou e largou aquela capa para trás. Ali foi o recomeço daquele cego. E ele sabia que a partir dali tudo ia mudar. Mas muitas vezes, irmãos, estamos agarrados ao passado. Agarrados na nossa capa, que está ali nos protegendo, nos cobrindo do frio. E não nos permite agarrar a oportunidade. E ali naquele caso seria a última. Porque se Jesus estava nos seus últimos dias, seria a última oportunidade que aquele cego teria. E naquele momento que ele se levanta e se posiciona, e ele vai, é levado até Jesus. E aí eu lembro do Cláudio Duarte, né? Como Jesus era engraçado. Se ele já sabia o que aquele cego precisava, por que ele perguntou? O que queres que eu te faça? Quantas vezes o Senhor tem perguntado para mim e para você, o que você quer que eu te faça? Mas a gente está com as mãos cheias de urgências. Jesus, eu preciso pagar uma conta amanhã, eu preciso levar o meu filho na escola, mas não tem carro. É tudo urgência, tudo coisa que eu preciso para amanhã. Mas o Senhor, Ele quer ir no teu profundo, Ele quer ir na tua necessidade para resolver de uma vez por todas. Ele não quer resolver só o amanhã, Ele quer resolver o restante da tua vida. Mas a gente está tão envolvido no nosso dia a dia que a gente nem sabe mais qual é a nossa necessidade. Quantas vezes, irmãos, ficamos agarrados na nossa capa por uma palavra que nós ouvimos. Às vezes dentro de casa, na rua, algo que trouxe tristeza, na igreja. E a gente não permite, a gente não abre a mão, a gente não larga aquela capa para viver o algo novo que o Senhor tem para nós. Alguns anos depois da pandemia, eu ouvi uma palavra profunda em que um pastor lá na divisa do Rio Espírito Santo disse para mim:
pega a sua família e volta para a cidade onde você mora e fica lá. Não precisa voltar mais para cá, porque a gente não precisa de vocês. Palavras machucam. Palavras enfincam dentro de nós uma espada. Mas o Senhor tem a cura nesta noite, irmãos, para qualquer tipo de palavra. Eu não sei, de repente, se você tem uma capa amarrada em você, mas eu digo que se tiver, precisa de libertar, precisa jogar ela fora. Porque como disse a canção, lá em Coríntios, 2 Coríntios, vai dizer o quê? O que é velho fica para trás. Eis que tudo se faz novo. E quem é que faz novo? Jesus. E Ele está passando nesta noite, neste lugar. E Ele quer fazer novo. E Ele conhece o seu interior. Conhece você e eu. E sabe a dificuldade que você está passando. Mas a gente precisa largar a capa. A gente precisa se permitir e deixar ir o velho. Largar aquela mochila ali, ó, que a gente vem arrastando e trazendo todas as etapas da nossa vida. Deixar Deus curar. O grupo das mulheres está ensaiando um hino que fala sobre isso. Cura. Senhor, cura-me. Cura-me. É muito fácil, irmãos, a gente falar de cura para o outro, mas cura para a gente. Olhar no espelho e se encarar é muito difícil. Grazi sempre leva umas dinâmicas no grupo, aqui nas intercessoras a gente faz dinâmica, e um dia nós fizemos essa, de olhar no espelho. É muito difícil. É uma capa que muitas vezes traz junto uma máscara. E a gente se esconde atrás dela, para não revelar, não mostrar o que verdadeiramente está lá dentro. E não é só para quem está aqui, ó, nesse mundo. Mas para Ele a gente pensa que a gente consegue se esconder. Mas o Senhor nesta noite está dizendo para você: o que você quer que eu te faça? Eu sou o Deus de milagre. Você precisa de um milagre? Eu preciso de um milagre. Karine precisa de um milagre. Marco também. Você precisa de um milagre. É para você pensar. E por quem você tem gritado? Em quem você tem confiado? O que você tem buscado para resolver a sua situação, para entrar na sua necessidade? Quanto tempo nós temos perdido buscando aqui e ali para resolver as nossas questões? Se a gente tem alguém lá que pode resolver tudo, e eu vou no pastor, pastor, por favor, ele não é Deus. Ele pode até ajudar, ele tem um ouvido para emprestar, mas ele é ser humano como eu e você. Em quem você tem ido? Ou você não tem ido em ninguém? E aí Jesus está passando hoje, você vai permitir que essa oportunidade vá se embora? E você vai continuar na mesmice da sua vida? É um marido que não se dobra diante do Senhor. São filhos que estão vivendo no mundo. É uma esposa que não acompanha o seu esposo. É o meu trabalho que não me permite prosseguir. Não consigo melhorar no meu trabalho. E aí você tem falado com quem sobre isso? É o tempo que eu tenho perdido no meu eu e com o meu eu, que cresce tanto que eu vou desfazendo daqueles que estão ao meu redor. Dentro da minha casa, não consigo tratar as pessoas como os lá de fora, porque os lá de fora é muito fácil. Você dá um sorrisinho e vai embora. Mas o desafio está dentro de casa. Qual é a sua necessidade nesta noite? Feche os seus olhos.
Grita a sua necessidade para aquele que pode resolver. Não é escondido de ninguém que os meus pulmões estão cheios de nódulos. E há 2 anos tem um que já está com um tamanho bem grande. E semana passada, quando eu fui fazer uma nova tomografia, porque o médico falou, ele não pode crescer. Se ele crescer, você já pode procurar o CISREG, e aí os irmãos já sabem o que é. Irmãos, nós temos uma palavra aqui, ó, nas mãos. Essa palavra aqui é de Deus, e ela diz que o nosso Deus, ele não é homem para que minta. Se ele não mente, isso aqui não vai mentir. E eu preciso declarar a palavra de Deus na minha vida. Você precisa declarar a palavra de Deus na sua vida, para que as coisas aconteçam. Não é pela minha palavra, não é pelo meu falar, o muito e pouco falar, mas é pela palavra de Deus. Porque quando você e eu declaramos a palavra de Deus, as coisas se transformam, porque a dele não mente. E aí eu comecei no Salmo 121, declarar aquela palavra no penúltimo versículo, quando diz que nenhum mal vai chegar a mim, que o Senhor vai me guardar de todo mal. E ali não está dizendo qual mal, qual tipo de mal que ele vai me guardar. Ele vai me guardar de todo mal. Se é de todo mal, é doença, é problema que vem de fora, é espírito maligno, seja o que for, é todo mal. E eu comecei a declarar, e ontem quando eu abri o resultado, está tudo intacto. Não houve crescimento. Mas adiantaria eu gritar para o meu esposo todo dia, me ajuda, me socorre, por favor, me dá um remédio, limpa o meu pulmão, eu não quero morrer. É de joelho. É com as lágrimas, quando a gente não tem mais o que falar. As nossas lágrimas falam. O Espírito Santo leva ao coração do Pai. Porque é o grito que vem de dentro. Não adianta eu sair gritando pela rua dizendo o meu problema. Eu tenho que dizer para aquele que resolve. Tem que crer. Se você não crê, nada acontece. Tem que haver posicionamento. Porque quando eu e você não nos posicionamos, nada acontece. O Senhor, ele vai fazer a parte dele, mas começa em mim e você. Qual é o passo que você tem dado para ver o seu milagre acontecer? Você já largou a capa? Já tirou a máscara ou tem vivido 2 vidas, uma dentro da igreja e uma lá fora? Dentro da igreja é muito fácil, irmãos. É sorrisinho para lá e sorrisinho para cá. Não conheço ninguém. Ninguém sabe da minha vida. Mas dentro de casa, meu marido sabe quem eu sou. Os meus filhos sabem quem eu sou. O que você quer de Deus nesta noite? Ele está pronto a atender. Mas você precisa se posicionar. Não adianta querer mudança se você não muda. Tem que começar em mim e em você, querido. A mudança começa em mim e em você. Para ter um lar de paz, a mudança começa em mim e em você. Para ver a minha família diante do teu altar, começa em mim e em você. Tem que haver o sacrifício de alguém, porque Jesus foi naquela cruz por mim e por você. Houve um derramamento de sangue ali naquele lugar, por mim e por você. Mas hoje a gente acha que tudo vem de graça, porque a gente está vivendo no tempo da graça. E a gente anda confundindo e acha que é tudo de mão beijada. Tem que haver um sacrifício. O que você tem feito pela sua família? A palavra de Deus diz que o que depender de vós, tende paz com todos. Eu tenho paz com todo mundo aqui na minha rua. Passo uma vez, oi, bom dia. E dentro da minha casa eu tenho tido paz. Porque muitas vezes eu não estou levando a paz. Porque muitas vezes o eu tem sido maior. E aí quando eu vou para a igreja,
Eu sento, eu ouço a palavra, eu louvo, estendo as minhas mãos. Quando eu volto para casa é a mesma situação. Eu continuo plantando as mesmas sementes e quero colher coisas diferentes. Eu e você vamos continuar colhendo a mesma coisa. Se você e eu plantamos desprezo, vamos colher desprezo. Se eu e você plantamos cara amarrada dentro de casa, não queira receber um sorriso da sua família. Aonde está Deus na minha vida e na sua vida dentro de casa? Aonde está Deus na minha vida e na sua vida dentro do trabalho? Qual a diferença que eu e você temos feito? E aí, para isso acontecer, eu tenho que falar: Senhor, faz um milagre em mim. Não adianta eu pedir pelo outro. Tem que começar em mim. E é no profundo do coração. Senhor, Ele cura o corpo, o físico, as emoções. Senhor, cura qualquer coisa. Ele quer, em primeiro lugar, curar o nosso interior. Porque quando o interior é curado, tudo vai se ajeitando. Mas para isso precisa acontecer uma palavrinha: humilhar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. O que tem me custado? Calar minha boca na hora da briga? Engolir seco? Não, mas eu sou assim. Vem pra mim com pau e pedra, eu monto em cima, eu pulo, eu bato, eu faço. Qual tem sido a sua diferença? Irmãos, a nossa diferença está no joelho. Não adianta bater de frente. Se meu esposo diz que não vai para a igreja, não adianta bater de frente. Na igreja em Belford Roxo, igreja preteriana onde eu era membro, no período que eu morava lá, tinha uma irmã que todos os domingos ela arrumava a roupa do esposo e deixava em cima da cama. É pela fé, irmãos. E ele olhava e falava: para que você está arrumando a minha roupa? Eu não vou para a igreja? Não falava nada. Mas ela tinha o joelho no chão todos os dias e tinha atitude. E todo domingo aquela roupa estava arrumada em cima da cama. Até que um dia ela estava lá na igreja na hora do apelo, sem ela saber quem foi na frente. Ela nem sabia que estava na igreja. O marido dela. É pela fé, meus irmãos. É pela fé daquele cego que ele enxergou. E não foi só fisicamente. Foi espiritualmente. Ele foi liberto de tudo que o prendia, de tudo que o amarrava na beira do caminho. Porque dali para frente ele começou a seguir Jesus no caminho. Mas quantos de nós continua à beira do caminho, não sabendo nem quem é o Deus que você está seguindo? Você sabe o nome dele, é Jesus o Nazareno. Mas você sabe o que ele faz. Você sabe o poder que ele tem. Se posiciona para você ver o que ele vai fazer. E não é pouco não. E é para a glória dele. Todas as vezes que a gente se posiciona para a glória dele, creia que ele vai fazer. Agora, se for para a minha glória, para a sua glória, pode esquecer. E nessa mesma igreja tinha uma menina que estava começando a ir. Menina, criança. E todos os dias ela ia, quando acabava o culto, ela ia naquele bebedouro e pegava um copo d'água e levava para casa. E um dia alguém perguntou: por que você faz isso, minha filha? Porque eu vou levar água da igreja para o meu pai. Porque Jesus vai tocar no coração dele através dessa água. Fé. Não importa a idade. Mas eu sou adolescente. Não importa a idade. Mas eu sou jovem. Não importa a idade. Importa aqui, ó. Em quem você tem crido.
Quem é o seu Deus? Que Deus é esse que não pode fazer nada por mim e por você? Se derrama, sacrifica, se dobra, que Ele vai mudar a situação da sua casa. Ele vai trazer paz para a sua casa. Ele vai trazer transformação. Ele vai alcançar a sua família. Faz um teste com Ele. Se joga na obra. Porque enquanto você se preocupa com a obra dele, Ele se preocupa com os seus. Ele cuida daquilo que te faz chorar no calado. Ele vai trazer a resposta que você está querendo. E nessa noite eu queria que você colocasse diante de Deus a sua necessidade, aquilo que vai mudar. Mas não peça mudança para o outro. Se for mudança o seu pedido, peça por você. A irmã vai estar cantando louvor e eu gostaria que você tivesse os seus olhos fechados, pedindo ao Senhor nesta noite, se é que você precisa de um milagre. Clame ao Senhor, grite com o grito da sua alma e diga a Ele: Senhor, eu não estou aguentando mais essa situação. Eu preciso que o Senhor entre em mim e me molde, porque eu entendi que as mudanças só vão acontecer quando eu mudar. Eu entendi que as coisas só vão acontecer quando eu plantar coisas diferentes, sementes diferentes. Enquanto eu estiver plantando a mesma coisa, a colheita vai ser igual.